pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cresquelite e vai ser um prazer falar com vocês sobre o tema que eu vou apresentar ao longo dessa palestra. Eu sou suspeito para falar porque eu estudo esse tema há alguns anos já e me interesso muito por ele, mas eu vou falar sobre a aplicação de abordagens cognitivo-comportamentais na fisioterapia para o manejo de pacientes com quadros de dor musculoesquelética. Então, inicialmente, eu vou começar com uma conceitualização do nosso entendimento atual da dor, para depois apresentar para vocês como surgiram e quais são as abordagens cognitivo-comportamentais que podem ser aplicadas dentro da fisioterapia e para quem elas seriam mais indicadas. Eu espero que vocês aproveitem e eu vou lançar mão de alguns slides para facilitar essa apresentação. E aí a gente tem que começar a entender uma diferença em termos de pesquisa, né? A diferença entre pesquisa de mecanismo e pesquisa clínica. A maior parte dos nossos métodos, conceitos e técnicas na fisioterapia surgiu inicialmente de propostas de como ou por que as pessoas tinham dor e como ou por que uma abordagem ia melhorá-las. Isso é mecanismo. A explicação de como ou por que algo funciona é mecanismo. Algumas dessas técnicas, inicialmente foram testadas cientificamente, poucas, mas foram testadas, e algumas poucas dessas que foram testadas se demonstraram eficazes, como por exemplo o MDT, para algumas condições. E eu ter eficácia clínica de uma técnica que foi proposta por conta de uma explicação de mecanismo, não quer dizer que a explicação que era dada de como ela funcionava ou por que ela ia funcionar está automaticamente validada. Ela ser eficaz não significa que a explicação dada para ela funcionar está automaticamente validada. São perguntas e classes de pesquisa diferentes. Mecanismo é uma classe de pesquisa e ciência clínica é outra. E aí que está a maior parte dos nossos entraves hoje em dia. Né? Quando a gente olha para tratamentos eficazes para pacientes com quadros de dor, a gente vê que muitas abordagens ativas parecem não ser inferiores entre si, são igualmente eficazes. Então você tem para dor lombar, por exemplo, que exercícios gerais é igualmente eficaz a exercícios de controle motor, que parecem ser igualmente eficazes a algumas abordagens que a gente vai discutir, cognitivo-comportamentais. E essas explicações de como, por que as coisas funcionavam, de novo, parece simples aquela pergunta, mas elas cegam o clínico no dia a dia clínico. Porque hoje o que a literatura vem demonstrando é que parece que boa parte dessas abordagens que a gente chamava de coisas diferentes e dava explicações diferentes, funcionam pelo mesmo mecanismo. Então, toda vez que você submete uma pessoa a um tratamento, vamos falar de exercícios aqui, ou de abordagens ativas, e você está vendo como que essas abordagens se influenciam no desfecho, no caso, diminuição da dor, por exemplo, a gente normalmente, como clínico, entende que o exercício, se eu propus o exercício de controle motor, é porque ele funciona pela explicação que me deram do porquê ele ia funcionar. Só que sempre que você colocar alguém para fazer uma abordagem, ela vai causar outros efeitos, que são chamados de mediadores. O que a gente sabe hoje é que qualquer abordagem baseada em exercícios reduz dor ou influencia a dor através de algumas vias. Por exemplo, exercícios, qualquer que seja, eles modulam o perfil pró-inflamatório do indivíduo e a ativação de células da glia, que parece ser importante para o processo de cronificação da dor. E os exercícios também participam da modulação através das vias analgésicas endógenas de pacientes com dor. Então, exercícios, sejam eles pilates, exercício de controle motor, fortalecimento geral, consciência corporal, qualquer tipo de exercício, quando a gente fala para dor, eles vão gerar analgesia através desses mecanismos, independentemente das explicações que cada técnica deu. Então a gente tem hoje um apanhado gigante de abordagens que a gente tem nomes diferentes que parecem funcionar pela mesma via, pela modulação da forma como o nosso sistema nervoso processa a nocepção e controla esse sistema analgésico. E a gente tem uma outra classe de abordagens que parece que modula a dor e incapacidade através da modulação de outros fatores, fatores mais cognitivo-comportamentais. Então, faz tempo que a literatura vem sugerindo que diversos fatores que são chamados de psicossociais, mas que não estão dentro do que a gente normalmente entendia como importantes, como só alterações anatomopatológicas ou padrões de movimento, biomecânica, que esses outros fatores pareciam ser muito mais informativos para explicar quem ia ter dor crônica, quem ia cronificar, e quem ia ficar incapaz com relação a isso, do que os nossos modelos antigos. Então, a gente tem um modelo super comum, que vocês devem ter escutado já várias vezes, que é o modelo de medo e evitação, o modelo de fear and avoidance, que é um modelo para tentar explicar incapacidade crônica associada com um quadro de dor.
Ele não tem de explicar dor, ele tem de explicar incapacidade crônica. E o que ele propõe é que, dado que nossa e dor são coisas diferentes, mas dado que o indivíduo tem dor, se a dor for percebida pelo organismo dele como uma alta percepção de ameaça, né, como uma ameaça à integridade corpórea, aquele indivíduo vai priorizar o controle da dor. Isso vai colocá-lo numa cadeia de eventos que vai levar a medo, evitação e, por fim, incapacidade. Em contrapartida, se o indivíduo tiver dor, mas tiver uma baixa percepção de ameaça, ele vai acabar priorizando a manutenção das atividades que são valorosas para ele e ele acaba não ficando incapaz. Isso não quer dizer que ele fica sem dor. Se eu tiver um corredor aqui, por exemplo, que tem uma dor leve, mas que não gere nenhuma ameaça para ele, ele pode priorizar continuar correndo e não ficar incapacitado, apesar de continuar com a dor. Então, esse é um modelo para explicar incapacidade. E esse modelo parece ter um suporte teórico muito forte, né? Hoje a gente sabe que os principais preditores de cronicidade e incapacidade são fatores que são preditos por esse modelo. Então, essa é um estudo de mediação observacional que mostra que, por exemplo, os melhores preditores de incapacidade associada à dor, a incapacidade crônica associada a um evento agudo de dor, são baixa autoeficácia, alto estresse psicológico e medo. E não precisa ter uma relação linear entre eles. Eu não preciso ter medo para depois ter outro desfecho. Eles acontecem, a presença deles simplesmente já aumenta muito a chance de ter incapacidade. E fatores psicossociais, como pensamentos catastróficos relacionados à dor, medo de movimento, aspectos cognitivos e comportamentais, parecem ser fatores preditores importantes, inclusive, né, para predizer a dor crônica também. Então, é desse contexto de entender que os nossos melhores preditores de dor crônica, nossos melhores preditores de incapacidade crônica são fatores cognitivo-comportamentais, é que justifica-se a gente começar a conversar um pouco sobre as abordagens que tentam mirar nesses fatores e trabalhar esses fatores em pacientes com dor. Esse não é um assunto novo, talvez seja um assunto novo na fisioterapia, mas é um assunto que já é investigado pela psicologia há muito mais tempo. Nós temos, essa é uma revisão Cochrane de 2010, que já estava investigando diversas abordagens cognitivo-comportamentais para o manejo da dor. Então, essa revisão, por exemplo, de 2010, trouxe que na literatura existiam algumas terapias chamadas terapias operantes, inicialmente propostas, né, o conceito de condicionamento operante foi inicialmente proposto por Skinner, em 53, foi adaptado por Fordyce, né, o Brian Fordyce, um grande psicólogo, que adaptou conceitos de comportamento ao manejo de pacientes com dor. E a ideia da terapia operante é você conseguir, a gente vai falar um pouco mais dela já já, remover os reforços comportamentais que mantêm o indivíduo naquele ciclo de incapacidade e aos poucos ir reforçando o aumento de atividade de função com esse indivíduo. Então existiam vários estudos naquela época já que abordavam essas características da abordagem operante. Existia na literatura naquela época tratamentos cognitivos que tentam reestruturar o sistema de crenças daquele indivíduo com relação à dor, para assim tentar melhorar a dor, incapacidade e sofrimento. Existiam naquela época algumas terapias chamadas de terapias respondentes, que tentavam modificar algumas respostas autonômicas, né, por exemplo, como o tônus simpático, ou como respostas de medo aumentado, através de terapias de exposição. Então, a gente não precisa nem discutir essa revisão de 2010, porque ela já se passaram mais de 10 anos aí, né, dela, então ela está completamente desatualizada. Mas é interessante a gente entender que existem diversas abordagens cognitivo-comportamentais que são estudadas para o manejo da dor. E a grande questão é, elas aparentemente atuam em aspectos diferentes da parte cognitiva e comportamental. Então, para quem? Como é que eu seleciono qual abordagem é interessante e para que tipo de paciente eu indico essas abordagens? Para a gente entendê-las, talvez fique um pouco mais fácil a gente usar uma classificação de como que essas terapias foram surgindo dentro da psicologia comportamental, que foi proposta pelo psicólogo Stephen Hayes, que é o criador do método ACT, ou a terapia de aceitação e comprometimento. Então, a parte mais evidenciada da psicologia envolve a psicologia comportamental. E o Stephen Hayes colocou os tratamentos da psicologia que foram surgindo e dividiu esses tratamentos em ondas, né, como se fosse uma primeira onda de tratamentos, uma segunda e uma terceira onda. Isso ajuda a gente a entender, que é de fora da área, qual que era a base conceitual para essas abordagens e quando algumas abordagens surgiram. A primeira onda de tratamentos da psicologia comportamental surgiu com base num movimento que era chamado de behaviorismo radical, que foi um movimento que surgiu na psicologia, inicialmente por Watson e outros psicólogos, né, mas que tentava
quantificar o aspecto psicológico. Então, a psicologia, na sua tentativa de migrar para uma área mais científica, tentou naquela época quantificar e lidar só com aquilo que era quantificável. O que é quantificável não eram naquela época nem emoções, nem sentimentos, nem pensamentos, mas o comportamento. E o behaviorismo radical nasceu disso, né? E a gente tem algumas abordagens que surgiram dessa época, desse conceitual. As abordagens baseadas em exposição, como exposição gradativa, exposição em vivo, vêm dessa época. A abordagem operante também vem dessa época, mas baseada de um conceito um pouco diferente, enquanto as abordagens de exposição vêm do conceito de aprendizado pavloviano, a terapia operante vem, né, do comportamento operante, que é uma outra linha que eu vou falar um pouco mais para vocês já já. E uma outra abordagem que vem dessa primeira onda é a de sensibilização sistemática, que é, na verdade, a gente tentar usar a respiração para no indivíduo que tem muito medo, que você quer colocar ele para fazer uma coisa que ele tem anseio, tem medo, ansiedade, você começa a perceber uma certa euforia, né, uma certa reação aumentada, simpática, você usa a respiração para tentar abaixar um pouco esse tônus simpático e deixar o indivíduo com um tônus parasimpático um pouco maior. Então essas abordagens aqui surgiram dessa época, a gente vai discutir elas já já. Uma segunda onda da psicologia, ela foi baseada na verdade, no avanço da ciência cognitiva. Então, nem todo comportamento pode ser explicado meramente através de aprendizado pavloviano ou de condicionamento operante. Uma parte da ciência cognitiva começou a mostrar que aspectos de como o ser humano, né, pensa, se comporta e as emoções, nossas emoções, tinham aspectos cognitivos, né? E a teoria, na verdade, com base nisso, a teoria cognitivo-comportamental tenta explicar o comportamento com base na cognição. E dessa segunda onda surgiu a terapia cognitivo-comportamental da psicologia, que é utilizada para o manejo, né, de dor crônica e tem evidências de ser efetiva para o tratamento de pacientes com quadro de dor crônica. Mas dessa linha também, da ideia de que existia um sistema de crenças rígido que precisaria ser quebrado para que o paciente melhorasse de algumas coisas, também surge a ideia da educação em dor como nós a conhecemos, né? Como uma ideia, uma tendência, uma tentativa de quebrar o sistema de crenças do indivíduo. Inclusive essa frase, quebrar a crença, vem de um pouco desse conceitual aqui. E uma terceira onda da psicologia, que é a onda que eles se encontram nesse momento agora, foi baseada em um outro avanço do conhecimento sobre cognição e comportamento, e ela deu, na verdade, origem a uma série de terapias, como a terapia de aceitação e comprometimento, a terapia de ativação comportamental, as terapias baseadas no princípio de mindfulness, né, baseadas no princípio da filosofia zen budista, que envolvem a ideia de que o ser do sofrimento humano está na forma como a gente encara as coisas, e que nem sempre eu preciso quebrar uma crença. Eu posso tentar só ressignificar aquela crença para aquele indivíduo, para que ele não sofra com aquele sistema de crenças. Então, são abordagens que não olham só para a cognição. E, né, a ideia da abordagem da segunda onda é que a cognição seria responsável por tudo, pelos processos emocionais e comportamentais. E aqui, na verdade, existe uma relativização entre emoções, comportamentos e cognição. Né? E a cognição é parte, sim, do todo, mas a gente não necessariamente precisa realmente quebrar uma crença algumas vezes. A gente pode ressignificar aquilo do ponto de vista emocional, né, e talvez isso seja suficiente. Então, basicamente, essas são as ondas da psicologia comportamental que foram acontecendo ao longo do tempo. Qual que é a quarta onda da psicologia, que, né, é um termo que o pessoal da psicologia fala, né, que a quarta onda é a seguinte: as pesquisas começaram a mostrar que muito provavelmente todas essas abordagens aqui trabalhem e funcionem, apesar das explicações diferentes, através das mesmas vias. Então, a quarta onda, na verdade, seria a gente entender quais ferramentas nós temos nas mãos e saber identificar qual funciona para quem. Quando uma abordagem de exposição vai ajudar mais um paciente com uma condição e quando uma outra técnica que vem dessa abordagem vai ajudar mais. Sem que eu precise recorrer às explicações que cada uma dessas abordagens dão para o fenômeno. Então, como que isso veio para a nossa área? Porque isso já é aplicado na nossa área. Como eu falei para vocês, a ideia de que a gente tem que quebrar um sistema de crenças ou reestruturar um sistema de crenças para melhorar a condição do comportamento do paciente ou para melhorar a dor do paciente é uma terapia como a terapia cognitivo-comportamental que vem da segunda onda. E a educação em dor, na forma como nós a conhecemos, na forma como o Explain Pain trouxe para a gente, o Therapeutic Neuroscience Education trouxe para a gente, ela se baseia nessa ideia
de que os pacientes sofrem, têm comportamentos alterados e têm dor por conta do sistema de crenças deles relacionados ao que causa dor, né, e o que sinaliza a dor, e que a gente tem que quebrar essa crença para que eles melhorem. E a gente tem várias evidências clínicas hoje mostrando que, de fato, a educação em dor ela parece ser eficaz para o manejo de condições de dor musculoesquelética, especialmente dor crônica musculoesquelética. Como uma terapia isolada, a educação em dor parece, em si, para pacientes com dor crônica, já ter um efeito, mas a sua grande vantagem parece ser potencializar a ação de terapias ativas, como exercício, por exemplo, em pacientes com dor persistente. E mesmo em pacientes com dor aguda, tem alguns estudos mostrando que, apesar dela não modular dor e incapacidade, então a educação em dor versus uma outra educação mais baseada em biomecânica não parece melhorar mais a dor ou a incapacidade, então parece que boa parte dessa melhora é história natural mesmo. Então, apesar de não haver essa diferença nos desfechos principais, a educação em dor ela altera desfechos secundários importantes, como uso de medicamentos, idas, o comportamento de ir ao profissional de saúde, chance de recorrência, mesmo em quadros agudos. Então, parece que a educação em dor é eficaz. E o que vem sendo falado na literatura é que, bom, nós já entendemos que a educação em dor é eficaz. Essa forma encaixotada de dar informação para o paciente funciona. Agora, vamos tentar colocar essa educação em dor dentro, né, de uma abordagem de comunicação terapêutica que nós já sabemos que é eficaz, como a entrevista motivacional, por exemplo. Essa é uma proposta do próprio grupo do John Nish sobre o assunto. E vamos tentar entregar essa educação em cima dessa ferramenta de educação e vamos ver se ela é mais eficaz, então, se ela funciona melhor, porque a gente sabe que só dar informação normalmente pode não gerar aprendizado nem mudança de comportamento. Então vamos tentar integrar isso com uma abordagem de comunicação terapêutica. E nesse é o estado que encontra-se a ideia de educação em dor. A terapia operante ela é conhecida na nossa área como atividade gradativa. E aí cabe uma ressalva aqui. Ela é muito confundida com exercícios gradativos ou graduais. Isso não é terapia operante. Eu pegar um paciente com dor no ombro, começar com a ativação de manguito rotador, evoluindo para exercícios de escape e depois gerais, isso é uma mistureba que aconteceu dentro da fisioterapia. O que é a terapia operante? Eu pegar um indivíduo que começou a ter uma redução do nível de atividade geral por conta do quadro de dor, ou que se encontra incapacitado por conta daquela condição de dor, e eu tentar estabelecer uma atividade específica, por exemplo, caminhada, digamos que para esse paciente com artrose crônica, a caminhada seja uma atividade relevante para ele, que ele gostaria de voltar a fazer, e independentemente do nível de dor, eu vou estabelecendo metas de caminhada que ele tem que ir cumprindo, e se ele atingir essas metas, ele ganha alguns reforços, e com isso eu tento estimulá-lo a aumentar o seu comportamento. Então a terapia operante, ou atividade gradativa, ela tenta, na verdade, aumentar o nível geral de atividade do indivíduo. E a gente tem várias pesquisas, como essa revisão sistemática com meta-análise, comparando atividade gradativa, atividade graded exposure, e vários estudos que compararam essas abordagens com outras, como exercício, mostrando que a atividade gradativa ou a terapia operante, eu vou chamar de terapia operante que é mais fácil, ela é mais eficaz do que terapias passivas ou de que não fazer nada, e é igualmente eficaz em exercícios. E o que faz a gente entender que ela tem uma valia muito grande quando a gente pensa em pacientes, por exemplo, com osteoartrose, onde a gente não tem que ficar pensando em tratar esse paciente dentro do nosso consultório. A gente tem que trabalhar automanejo, a gente tem que dar autonomia para esse paciente. E uma abordagem comportamental que facilita o engajamento dele com uma atividade física fora do nosso consultório pode ser de grande valia. Então, tem estudos que estão começando a olhar para essa terapia como, né, nesses paradigmas, nessas condições, onde o indivíduo tem que, na verdade, conviver com a doença e a gente não precisa ficar com ele no consultório fazendo analgesia momentânea ou fazendo exercício com ele. A gente tem que empoderá-lo de estratégias comportamentais para que ele possa lidar com isso sozinho. Ela vem sendo considerada principalmente para essas condições. E uma grande parte das terapias comportamentais que a gente conhece são as terapias de exposição. As terapias de exposição, elas visam o atendimento de pacientes como esses. Então, esse é um exemplo de um vídeo da internet, né, de um curso do Peter O'Sullivan, que mostra um indivíduo com dor lombar crônica, apesar de novo, que está fazendo uma tarefa aqui, rolando, né, e a gente vê que ele tem um padrão extremamente rígido de movimento, mesmo sem dor, mesmo na ausência de dor. E aí, né, qual que é a ideia disso? Aí o Peter O'Sullivan uma hora fala para ele, olha, tenta fazer esse movimento, aí ele não consegue ir lá além disso, aí ele vê que o indivíduo está contraindo em excesso a musculatura. E ele chega para o indivíduo e fala, você consegue relaxar e fazer o movimento? O indivíduo contrai mais ainda e faz, e aí ele reclama de dor. Então, isso são
proteções. O indivíduo está se privando de fazer diferente, está se protegendo daquela tarefa. Essa paciente aqui tinha amplitude, que é a mesma que eu mostrei no começo para vocês, amplitude de movimento suficiente para fazer esse movimento. Tinha atrofismo e força suficiente para fazer esse movimento. Mas fazia dessa forma, rígida, em bloco, lentificada. Isso é chamado na literatura de comportamentos de antecipação. E quando eles são identificados, eles parecem estar associados com uma maior percepção de incapacidade. Eles parecem ser preditores de incapacidade e retorno tardio ao trabalho. Então, qual que é a ideia das terapias de exposição? É pegar esses indivíduos que parecem ter esses comportamentos de antecipação e tentar dar uma experiência diferente para eles com o movimento. Através de experimentos comportamentais, que é, na verdade, você, se o indivíduo tem, por exemplo, muito medo e dor para pegar um objeto no chão e você vê que ele faz isso de uma forma específica, que gera sintoma nele, você tentar fazer com que ele tenha uma experiência diferente com aquela mesma atividade. E se ele sentado tentar pegar, será que é igual? Pode ser que sim, pode ser que não, mas digamos que sentado ele não tenha sintoma ao chegar com a mão no chão. E é a mesma flexão de coluna. E aí você mostra para ele, olha, tá vendo? Você usou a coluna da mesma forma, por que aqui você tem sintoma e aqui não? Será que a forma como você faz? Tenta fazer sentado, encostar a mão no chão com mais contração. O indivíduo faz sentir incômodo. Tá vendo que a forma, vamos tentar voltar para aquela tarefa e fazer de novo. Isso é um experimento comportamental, onde você está tentando fazer com que ele tenha uma experiência diferente com aquele movimento. E a dessensibilização sistemática, que é pegar o indivíduo como aqueles dos vídeos que a gente acabou de ver, com medo, receio de fazer o movimento, e tentar relaxar eles para que eles façam o movimento de uma forma diferente, isso também é uma terapia, faz parte do que é usado nas terapias de exposição. E a gente pode usar as terapias de exposição de duas formas. Usar na forma de uma exposição gradativa, onde você, na verdade, ranqueia o medo que o indivíduo tem de fazer várias tarefas. Então, a queixa daquela paciente com dor no ombro era alcance específico, por exemplo, para colocar roupa no varal. Mas quando você pergunta quais as tarefas que ela tem mais receio de fazer, ela vai falar que aquela talvez seja mais importante e que tem várias outras que ela vai julgando que são também, que incomodam, ela tem receio, mas que não tanto. E a exposição gradativa envolve você ir tentando fazer esses experimentos comportamentais e causando uma experiência diferente com aquela pessoa nessas tarefas, da que gera menos receio para que gera mais receio. E isso não envolve série, a ideia não é fortalecer, não é fazer 3 de 10. A ideia é tentar produzir uma experiência diferente. Se você conseguir, você já pode migrar para a próxima função. Não tem por que você ficar fazendo exercício, movimento e vai e volta várias vezes. Você quer fazer uma experiência diferente com aquele movimento. E a ideia da exposição em vivo, que foi o que a gente fez para chegar nesse resultado aqui, é você pegar a tarefa que ela tem mais receio, e ao invés de você começar de uma tarefa de menos receio para de mais receio, você ir direto na tarefa que ela tem mais receio e tentar fazer ela ter uma experiência diferente com aquela tarefa. É interessante perceber que as pessoas elas acabam mantendo, às vezes, um comportamento motor que está associado com sintomas para elas, justamente porque elas continuam se protegendo, tanto do ponto de vista cognitivo, ruminando que algo vai acontecer, catastrofizando a possibilidade de se machucar, por exemplo. E elas também têm um comportamento, elas mantêm aqueles padrões de movimento, de comportamento, mesmo quando elas fazem o movimento. E aí a ideia é que você consiga mostrar e causar ou produzir uma nova experiência, e foi o que a gente fez com essa paciente aqui naquele mesmo dia. Então a gente fez ela perceber que parte do que fazia ela ter sintoma era exatamente a forma como ela fazia, sem que eu tivesse uma forma melhor de fazer, mas qualquer uma que não gerasse tanto sintoma. E esse foi o resultado daquela mesma paciente naquele mesmo dia, após um procedimento de educação com exposição em vivo. Ela fazendo um movimento muito mais tranquilo, uma forma muito mais natural e sem sintoma nenhum. Então isso é uma terapia de exposição. E a ideia da terapia de exposição, na verdade, é produzir um aprendizado inibitório, porque a gente nunca consegue apagar nada no cérebro. Então aquele aprendizado entre dor, medo e movimento fica no nosso cérebro. Só que quando a gente faz uma exposição e ressignifica aquela experiência, a gente cola um aprendizado por cima. Parece ser esse o mecanismo de ação das terapias baseadas em exposição. E quando você vai olhar a literatura, as atividades, a terapia operante parece, de novo, ser mais eficaz do que terapias passivas ou nada, e igualmente eficaz exercício para pacientes com dor de coluna crônica, por exemplo. E quando você compara com atividade com exposição gradativa,
A terapia operante, ela parece, a exposição gradativa parece ser mais eficaz nessa revisão sistemática, por exemplo, que a terapia operante para incapacidade a curto prazo, para catastrofização a curto prazo, mas para dor não, nessa revisão, né? Então você vai encontrar outras revisões não vendo diferença entre elas. Mas o que é interessante é que quando você pega uma população que parece que vai se beneficiar mais de uma terapia, por exemplo, como exposição, uma população que tem muito medo de movimento, como é o caso desse projeto que ainda não foi publicado, que é uma revisão sistemática, que verificou o efeito de terapias baseadas cognitivo-comportamentais versus exercícios, por exemplo, em indivíduos com muito medo de movimento, dor lombar crônica com muito medo de movimento. O que esse estudo demonstrou é que, nessa população específica, as abordagens de exposição têm uma qualidade moderada de evidência. Isso não quer dizer que o efeito é moderado, né? Só que a quantidade de evidência que a gente tem já é suficiente para a gente entender que parece que o caminho é por ali mesmo, de que as abordagens de exposição são mais efetivas para a redução da incapacidade de medo que exercícios e nada, e uma qualidade baixa de evidência, ou seja, a gente ainda precisa de mais estudos mostrando que as terapias de exposição parecem ser mais efetivas do que exercícios e nada nessa população para reduzir a dor. E nessa população, quando você compara a terapia operante com terapia de exposição, parece que elas são igualmente eficazes. E a gente tem outras formas de inferir se uma terapia é boa ou não para uma população, além da eficácia, né? Então, a gente sabe que exercícios gerais, por exemplo, é igualmente eficaz, aparentemente, à exposição. Só que quando você vai ver estudos de custo-efetividade, como esse, a terapia de exposição em vivo para pacientes com dor de coluna crônica, dor lombar crônica, quando você compara com a terapia operante, ela custa 2.634 euros a menos por paciente para ter o mesmo efeito. Então, nessa população de dor lombar crônica, aparentemente as terapias de exposição parecem ser mais custo-efetivas do que outras abordagens. E dentro das terapias cognitivo-comportamentais, tem uma surgindo dentro da fisioterapia, que é a terapia cognitivo-funcional, o CFT. A terapia cognitivo-funcional, ela na verdade junta o conceito de exposição em vivo, que eles chamam de exposição com controle. Então, é você entender as tarefas que são relevantes para o paciente e expor ele a essas tarefas com experimentos comportamentais, tentando produzir experiências diferentes. O Making Sense of Pain, que é um processo de educação em dor, usando algumas técnicas de comunicação já baseadas em comunicação terapêutica, né? Não vomitando informação, mas usando a habilidade de comunicação para entregar essa informação. E mudanças de estilo de vida, de fatores que a gente entende hoje que estão associados com a dor crônica, né? Como uma qualidade de sono ruim, como o sedentarismo, por exemplo, entre outras coisas. Então, existem algumas pesquisas do CFT, essa é uma série de casos interessante, né? Só para ilustrar, que parece que o efeito do CFT acaba acontecendo logo após a primeira sessão, onde acontece o grosso da ressignificação do movimento, o que faz muito sentido, já que essa abordagem é feita justamente pensando nisso. E a gente tem alguns ensaios clínicos randomizados já disponíveis, né? A maioria é feito pelo grupo do Peter O'Sullivan, que foi o idealizador do CFT na Austrália. E apesar desses estudos aparentemente sugerirem que o CFT ele é eficaz para redução de incapacidade e de alguns desfechos secundários, como catastrofização, medo de movimento em pacientes com dor crônica de coluna, lombar, a qualidade metodológica desses estudos ainda deixa algumas dúvidas, se a gente pode realmente bater o martelo e assumir que, olha, o CFT parece que é mais eficaz do que o que a gente já faz, né? Controle motor e exercícios para dor lombar crônica, por exemplo. E tem algumas pesquisas que estão sendo conduzidas pelo professor Ney Mesiak no Brasil, com o CFT, que talvez vão trazer uma resposta muito em breve para a gente, né? Reforçando as pesquisas que já existem na literatura. Então, só algumas mensagens finais, né? A gente hoje está cada vez mais entendendo sobre mecanismos de dor, e na medida que as nossas evidências clínicas estão aumentando com relação ao nosso entendimento do que funciona para o atendimento de pacientes com dor crônica, o nosso entendimento de mecanismos de dor também está aumentando. E com isso a gente começou a entender que boa parte das abordagens que a gente tinha parecem funcionar ou pelo mesmo mecanismo, né, ou de fato por mecanismos diferentes, e que a gente tem uma classe de abordagens cognitivo-comportamentais que podem nos ajudar muito no manejo desse tipo de paciente. Esse é um site da Pearson, né, que é uma empresa de educação com mais de 170 anos, que eles têm um site que chama The Future of Skills. E nesse site eles usam algumas análises de predição e inteligência artificial baseada em tendências de pesquisa de mercado para tentar predizer
a probabilidade de uma profissão crescer ou diminuir no futuro, em 2030, e as habilidades que serão necessárias para essa profissão poder prosperar nessa época. E na fisioterapia em 2030, né, a gente vai ter 70% aparentemente de crescimento nessa área, essa é a projeção que eles fazem. E as habilidades que vão ser necessárias para o fisioterapeuta nesse ano, para ele prosperar junto com a profissão, vão ser um conhecimento sobre psicologia, aconselhamento e terapia e uma percepção social, uma inteligência emocional. Né? E o que eles colocam como psicologia é um conhecimento sobre o comportamento humano, sobre emoções, pensamentos e como a gente pode modular isso. A terapia e aconselhamento, né, é um conhecimento, de novo, sobre os principais métodos e procedimentos para a gente poder tratar e reabilitar disfunções tanto físicas quanto mentais. A gente vai acabar incorporando alguns desses aspectos para lidar com pacientes com quadros, né, no caso, no geral, aqui na profissão, mas a gente está falando de dor. E a inteligência social, na verdade, envolve uma capacidade humana da gente aprender a ter empatia e se comunicar com os nossos pacientes. Então, está ficando cada vez mais claro que os nossos modelos de entendimento da musculoesquelética sobre dor, tanto o modelo patoanatômico quanto o cinesiopatológico, transformaram o fisioterapeuta que lida com esses pacientes num mecânico, que tenta achar uma causa e consertar. E a gente não lida com automóveis, a gente não lida com máquinas, a gente lida com seres humanos. E para isso, a gente vai precisar aprender cada vez mais a lidar com seres humanos. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre abordagens cognitivo-comportamentais. Esse é um assunto muito denso. Eu tenho algum material extra sobre esses assuntos nas minhas mídias sociais, então, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, me sigam no meu Instagram, rafael.alight, mandem e-mail para mim, ou me busquem pelo portal do Fisio em Ortopedia. Obrigado, pessoal.